Meus amados e queridos e nobres amigos, companheiros, saudação de graça e paz extensiva a todos quanto nos ouvem. Quem os cumprimenta é o teu irmão, pastor Claudinei Gomes, com a objetividade de pedir aí poucos minutos para nós entrarmos num assunto pela qual iremos nos subordinar a ele agora, que particularmente para mim deverá ser indiscutivelmente o assunto mais pregado pelos dias atuais. Apesar dos pesares de estarmos enfrentando toda essa epidemia no planeta aí, relacionada a esse vírus, tudo que vem acontecendo, levando as pessoas a ficarem com essa, apreensiva, com essa tensão, nós não podemos nos calar diante do que a Bíblia nos informa. E eu hoje, claro, não poderia ser outro assunto a não ser abordar justamente sobre o arrebatamento da igreja. Domingo passado, nós abordamos na manhã teológica, sobre todos os sinais que precedem o arrebatamento. Alguns domingos passados, visto que todo domingo de manhã nós estamos aí soltando esses estudos da manhã teológica, abençoando muitas vidas, nós abordamos em alguns estudos passados sobre a igreja vai passar pela grande tribulação, nós vamos conhecer o anticristo. Abordamos em estudos passados, falando e comentando sobre a pré-manifestação do anticristo, E hoje eu quero falar sobre o arrebatamento da igreja. Prepare que vem aí outros estudos posteriores pela frente, em datas futuras bem próximas, onde a igreja estará no período milenar ou após período milenar, tá bom? Vai ser um dos assuntos muito próximos aí. Mas hoje nós queremos falar sobre esse assunto tão precioso, gente, sobre o arrebatamento da igreja. Eu tomo em mãos o exemplar da Bíblia Sagrada, conferindo o que a mesma nos ensina, lendo o livro do Apocalipse, capítulo de número 22. Esse aqui tem sido um dos temas que a gente tem abordado em muitas conferências de escatologia que a gente tem feito nas igrejas. Conferência de durabilidade de 3 dias, Então hoje vai ser um assunto muito bem resumido, muito sintetizado, ok? Apocalipse 22, lá olhando o versículo de número 7, a Bíblia diz nas preliminares: eis que cedo venho. Se eu me utilizar da leitura lá no verso 12, ficando também com as preliminares, repete dizendo: eis que cedo venho. Senhoras e senhores, note que o texto, em forma de uma promessa, se torna mais precisa, mais objetiva, mais clássica no meio do versículo 20, quando diz: certamente cedo venho. Observe que a expressão aqui, ela faz com que venhamos entender até mesmo psicologicamente que Deus não tarda, Deus tem hora certeira para trabalhar. Cedo venho, ok? Faz entender o quanto é um conjunto de quebra-cabeça, O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. A maior alegria da igreja é a noiva encontrar com o noivo. Bom, meus amados e queridos irmãos, eu quero inicialmente dizer a todos os senhores que uma das matérias da teologia, que particularmente para mim deverá ser mais apreciada, com aquele peso de apreciação de todos que amam estudar a Bíblia, deverá ser a matéria da escatologia. Pastor, o que é escatologia? Escatologia é uma palavra que vem do grego, que significa escato, que traduzido significa último ou doutrina das últimas coisas. 2 livros da Bíblia são livros escatológicos de grande peso de apreciação pelos escatólogos. Número 1 é o livro do profeta Daniel e o outro é o Apocalipse. Ora, é quase impossível você mergulhar na seletiva página de Daniel e não perceber a conexão que existe entre ele e Apocalipse e vice-versa. Haja visto que Daniel é visto como o Apocalipse da antiga aliança. Aí você vem para o Apocalipse. A palavra Apocalipse é uma palavra que originaliza no grego, que significa apocalipse, que traduzido é revelação. Quer dizer, com aquela evidência de que tudo que já foi revelado, queridos, não está mais oculto. Foi revelado para quem, pastor? Foi revelado para João. Atenção, esse João não é o João Batista, primo de segundo grau,
Não, é filho de Isabel, como o profeta Zacarias. Esse João aqui, gente, é um João primo de primeiro grau de Jesus, aquele pela qual não apenas reclinava a cabeça no peito de Jesus, mas escreve o Evangelho de João, falou muito sobre o amor, né? Escreve 3 maravilhosas epístolas, e agora passa por uma esfera de arrebatamento para ver coisas inefáveis, quando este chorava muito, porque no capítulo 5 ele diz que o livro pela qual ele via estava selado por dentro e por fora, ninguém fora digno de abrir o livro, nem no céu debaixo e do céu, e nem na terra debaixo da terra. E aí chega para ele um dos anciãos para dizer: João, não chores mais, eis aqui o leão da tribo de Judá, que abriu o livro para desatar os seus selos. Enfim, então esse João, com mais de 90 anos, gente, preso, humilhado e exilado numa ilha rochosa por nome de Patmos, ele tem agora essa oportunidade inenarrável de ser usado, né, conduzido, gerenciado pela instrumentalidade do Espírito de Deus através do arrebatamento, para escrever 7 cartas, 7 pastores das 7 igrejas da Ásia Menor, inclusive igrejas que não existem mais. Todavia, entre os 4 temperamentos pela linha da psicologia comportamental, não apenas os 4, mas os mais aceitos por Sócrates, que foi os colérico, fleumático, melancólico e sanguíneo, eu ouso dizer que João é de um temperamento fleumático, dócil e amável. Porque se você pega a primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 18, o seu jeito de falar, o seu jeitinho peculiar é um jeito muito agradável, muito diferente do sanguíneo como Pedro. Olha a expressão como ele vem dizendo, com palavra deitada em letra: filhinhos, esta é já a última hora. E como viste que vem o anticristo, já muitos anticristos têm surgido, pelo que já conhecemos que é a última hora, eu não vou entrar em todo o texto do restante do versículo, eu vou ficar apenas com as preliminares. Todos os senhores hão de convir comigo das 4 horas traçadas no perfil da profecia, que é a hora da madrugada, a hora terceira, a hora nona e a hora 10ª, tempo pela qual classificamos como dos judeus, dos samaritanos e dos profetas, que já passou. E estando nós na hora 10ª, João diz e descreve sendo essa hora 10ª como a última hora. Então eu tenho que perguntar para você uma pergunta coerente, inteligente, e eu sei que você vai me responder inteligentemente. Gente, o que significa última hora? À luz da lógica e da gramática, é no mínimo que não existe outra hora depois desta. Isto significa dizer que o que eu falo aqui agora, eu falo com muita precisão em tom profético. Nós estamos o quê? Eu estou pregando as últimas mensagens. Quem pastoreia está pastoreando os últimos cultos. Quem canta, louva, adora, celebra, admira, gabe, enalteça a Deus, faça com precisão. Você está tendo as últimas oportunidades, meus filhos. Porque literalmente a igreja está em contagem regressiva de ser arrebatada, transportada e trasladada daqui para o céu dos céus. Todavia, quando nós pegamos a Bíblia Sagrada, somos propriamente sabedores que a Bíblia se divide em pelo menos 7 dispensações. Quais são elas? Dispensação da inocência, consciência, governo humano, patriarcal, lei, graça e milênio. Quando 5 dispensações, cujas dispensações foram um tempo de oportunidade que Deus deu, delegou, tocou, facultou e dispensou a raça humana. Homens pelas quais não valorizaram estas dispensações, porque pior vírus para mim não é o corona, é o vírus da pecaminosidade que alastra lastradoramente por corações de homens que se tornam corruptos, entristecendo a Deus, né? Então estas dispensações foram abolidas, invalidadas, desprezadas, menosprezadas. E você vê a Bíblia se voltar agora para Romanos capítulo 5, versículo 12, quando a Bíblia diz: pelo que por um homem entrou o pecado no mundo, assim também entrou a morte, pois a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. Você se volta para Romanos capítulo 3, laureando o verso 23, e a Bíblia, sendo enfática na forma de nos ensinar, muito precisa, objetiva, descreve as palavras dizendo: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Não há nenhum canto que nos dê prova de Deus insistir com o Filho para vir à terra. Isso é um equívoco no campo especulativo de pregadores que dá asa à imaginação e vem se equivocar com relação a isso. De um espírito de voluntariedade, Cristo se apresenta no céu, com 2 mistérios que não há homem na terra que explique. Mistério da piedade, segundo o mistério da encarnação do Verbo, quando Jesus desce 7 degraus da escala sumária da humilhação e vem do céu à terra, não fazer um hobby, mas fazer uma obra missionária, genuína, tremenda e inenarrável. Ele nasce, cresce e morre. Lá na cruz dá o brado, o véu de 10 centímetros de espessura é rasgado de alto a baixo. Quando Jesus ressuscita,
perceba, senhoras e senhores, que quando Jesus dá o brado na cruz, ele abre a outra dispensação chamada dispensação da graça. Bom, eu falo aí tudo isso para me chegar a dizer algo muito sério a vocês. Na dispensação da graça, Deus levanta pela instrumentalidade do seu Espírito um dos maiores pregoeiros, tá? Dos gentios. Ora, para quem não sabe, foi o apóstolo Paulo, né? E Paulo, gente, foi aquele homem que se torna o quê? De perseguidor, ele passa a ser o perseguido, né? E Paulo foi o primeiro pregador a narrar as palavras de escatologia na era da graça, depois de Daniel. Aí, se eu pego isso agora, Paulo escreve 13 maravilhosas epístolas, e eu pegando uma delas, no que Paulo escrevendo aos Tessalonicenses, na primeira carta, no capítulo 4, lá oriando o versículo 16, Paulo começa dizendo o seguinte: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressurgirão primeiro. Agora dá uma olhada no verso 17. Depois nós, ou seja, a igreja. Oh, glória a Deus. Olha que coisa linda, gente. Os que ficarmos vivos seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, e encontrará com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Meus amados, nós temos que fazer aqui uma análise desse texto pela qual nós utilizamos como leitura lida. Nesse texto, Paulo está literalmente fazendo a junção de duas leis. Primeiro, Paulo está dizendo que os que morreram em Cristo ressurgirão primeiro. Segundo, Paulo está dizendo os que ficarem vivos, ou seja, os salvos em Cristo, serão transformados. Claro que notavelmente, pelos grandes pregadores a quem nós tributamos um peso de nossa absoluta respeitabilidade, que nos norteou, nos discipulou, nos ensinou a questão de nós sermos pré-tribulacionista, aquele pela qual carrega a fé com respaldo bíblico e teológico, que não passará pela grande tribulação, e é claro que não é como mesmo, tá? Então, nós seremos transformados, encontraremos com Cristo, e esse encontro será nos ares. Ok, então percebam, senhores, que Paulo demonstra que o arrebatamento, gente, será a reunião nas nuvens de todos os salvos, tanto dos que estiverem mortos, do que estiverem vivos. Todavia, quando nós nos apoiamos na Bíblia Sagrada, o que é que nós aprendemos? Bíblia é indiscutivelmente o maior manual de comportamento humano do mundo. Bíblia é de onde nós exaurimos lições para a nossa praticidade de vida. Bíblia é de onde nós extraímos os sais minerais para que possamos ver nossas células espirituais e estarmos muito bem vitaminados pela quilometragem do caminho chamado vida. Bíblia Sagrada, palavra que levanta, lapida, purifica, batiza, renova, capacita, regenera, encoraja, anima, né? E dela vem tudo que nós precisamos, enfim. Dentro da mesma, gente, nós encontramos 136 sinais do mundo que está para desabar, 153 sinais apologéticos, proféticos, que todos se cumpriram. Se alguém tiver alguma dúvida, é só conferir o estudo da manhã teológica de domingo passado, né? Que foi aquele estudo de arrancar sabiá do toco e tatu da toca, tá? É aquele chá de mocotó cozinhado de fogo a lenha, bem apimentado, para todos despertarem do sono espiritual. Então, nós olhamos hoje para a Bíblia Sagrada e descobrimos o quê? Gente, 2.879 referências bíblicas que Cristo Jesus vai voltar, das quais 318 estão inseridas, carimbadas nessa seletiva página do Novo Testamento, dizendo: Jesus Cristo vai voltar. E não se engane, eu já vi gente dizendo: mas se Jesus voltar, pastor, o povo mata ele de novo, do jeito que está o mundo. Ai, meu filho, você não quer contar outra historinha para mim, porque essa não vai me fazer rir. Eu quero dizer uma coisa a todos vocês: Cristo veio, mas ele veio daquela vez, da forma como eu mencionei aqui, há minutos atrás, como cordeiro. Todavia, agora, esta volta dele se dará em pelo menos
duas fases. Na primeira fase ele vem para arrebatar a igreja, mas na segunda ele vem com a igreja. E na segunda, cumprir-se a palavra quando diz: todo olho o verá. Agora não, meu filho. Agora ele vem para a igreja, entendeu bem? Então, vale aqui nós entendermos o seguinte: o que é o arrebatamento? O arrebatamento vem do verbo arrebatar, que significa o quê? Tirar com violência e veemência, com muita rapidez. Não é para menos que a Bíblia compara isso a um relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente. Entendeu bem? Então, perceba que o arrebatamento é a vinda de Jesus. Então vai surgir alguém para me perguntar: pastor Claudinei Gomes, mas o que é a vinda de Jesus? Ora, antes que eu respondo para você o que é a vinda de Jesus, é o seguinte: vale aqui nós perguntarmos, indagarmos, interrogarmos pelo caminho da racionalidade o seguinte: em quantas etapas se consuma a nossa salvação? Eu respondo para você em 3: justificação, santificação e redenção. Pastor, qual das 3 etapas se enquadra na escatologia? Eu respondo: a redenção. Então, se o arrebatamento é a vinda de Jesus, merece outra pergunta: o que é a vinda de Jesus? A vinda de Jesus, particularmente para mim, é 4 coisas. Número 1, a vinda de Jesus para nós, meu filho, é o maior desejo do Espírito Santo. O Espírito Santo quer te dar um carrão, casão, fazendão, salarão, tudo isso e muito mais, mas ele quer inicialmente que você esteja com o nome carimbado no livro da vida, pronto para ser arrebatado, até porque para o céu não vai quem canta, toca, prega, ou tem 90 dom, tem diz mais alto, é o mais lindo, belo, bonito, o mais eficiente. Para o céu vai somente os que estão afinados no diapasão da graça. Jesus não vai arrebatar ninguém de forma enganosa, meus filhos. A segunda questão aqui do que é a vinda de Jesus, depois de sabermos que é o maior desejo do Espírito Santo, é que também é a maior esperança da igreja, tá? Se você pode conferir isso em Tito 2:13. A vinda de Jesus é um mistério, gente, que daqui a pouco há de ser revelado. Primeira carta de Paulo, escrita à igreja mais poderosa da época, que foi a igreja de Coríntios, capítulo 15, ele começa a falar a partir do verso 51 sobre isso, mistério. Então, senhores pastores que ministram a área da escatologia, parem de dar chute para fazer gol. Escatologia tem limites e você não pode ultrapassar limites, tá? Porque o que passa dali cumpre-se ao que Paulo disse. O que não passa pela mente do ser humano é o que Cristo preparou, que está preparado para nós no céu dos céus, nesse mundo metafísico, gente. Então, é mistério é aquilo que a gente não tem ideia, tá? O que é a vinda de Jesus? É uma promessa de Deus Pai. Agora, eu quero que vocês entendam uma coisa. Percebam uma coisa aqui bastante interessante. No arrebatamento, Cristo não vem até a igreja, mas a igreja vai até ele, levada, conduzida, gerenciada pelo Espírito Santo. Isso aqui é literalmente símbolo de um casamento. Eu começo a perceber quantos casamentos eu já fiz, e eu talvez tenha sido o único pastor que fiz um casamento até mesmo na igreja católica em São José dos Campos. Cheguei a fazer o casamento da minha irmã mais nova, Denise, fiz muitos e muitos casamentos, fiz até casamento de viúvo com viúvo. E você perceba que não existe noiva feia. Todo o enlace cerimonial é de grande beleza, e beleza de grande esplendorosidade. Todo mundo dizendo que noiva linda, bela, bonita, formosa. Não é diferente quando, se você puder dar asa à imaginação e ver que se houver um ser no céu dos céus, da arcada angelical, que possa olhar um para o outro para dizer diante daquela mesa com toalha de ouro finíssimo, para dizer quem vai sentar aqui, e se alguém ousar responder, ele pudesse responder: aquela a quem Salomão, dando asa à imaginação, falou tanto. Formosa minha, esta igreja pura, santa, imaculada. E eu não vou dar placa de igreja aqui. Eu não estou falando igreja aqui chamada universal. Eu não estou falando igreja aqui internacional da graça. Eu não estou falando igreja aqui da Deus e Amor. Eu não estou falando igreja aqui, meu filho,
da Mundial, Assembleia de Deus Belém, Madureira, Batista, os quadrangular, nada disso. Atenção, se placa de igreja fosse tão importante, ela não ficaria do lado de fora do templo tomando sol e chuva e enferrujando. Ela ficaria no altar para ser reverenciada, adorada, tá? A verdadeira igreja é aquela pela qual é intitularizada, lavada, remida, redimida pelo sangue de Jesus. Todavia, eu vou fazer uma pergunta aqui um tanto polemizada. Aliás, eu sempre faço essas perguntas quando eu passo pregando sobre esse tema. Jesus foi preparar um lugar para nós, sim ou não? Todo mundo vai dizer sim. Então dá uma olhadinha para o que João disse em João 14. Ele começa dizendo: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Aí você continua e ele vai dizendo: na casa de meu pai há muitas moradas. Perceba aqui, a expressão não está no singular, está no plural. Há muitas moradas. Céu, para ser céu, local de paz, gozo e alegria, está tudo arquitetado, muito bem planejado. Pronto, meu filho. Que história é essa que ele foi preparar o lugar? Você tem que entender os detalhes. Aí ele vai dizer: se não fosse assim o quê? Se não tivesse as moradas, eu estaria dizendo o seguinte: o meu amor por vocês é tão forte, é tão incomensurável, é tão grande, que se não tivesse lugar, eu estaria dizendo: eu vou preparar, indo preparar, eu preparo, mas volto para levar vocês, para que aonde eu estiver, estejais vocês comigo. Todavia, eu venho aqui afirmar que já está tudo preparado. Vocês conseguem me entender? Motivo de a gente louvar, adorar, celebrar a Deus. Como eu não vou ter tempo para destrinchar tudo sobre o arrebatamento, vamos dar uma corrida aqui para a gente já concluir. Pastor, mas por que eu devo crer no arrebatamento? Ô meu filho, eu vou te dar 4 razões. Primeiro, isso aqui não foi profetizado pelo homem, não. Acabei de dizer aqui para você, João 14, não vou deixar para você ler o verso 3, não vou nem falar, lê o verso 3, Apocalipse capítulo 22, leia o verso 12 inteiro, tá? Segundo, ao participarmos da Santa Ceia, este dia é falado, que é uma prova, 1 Coríntios 11, 26, vou deixar os textos que eu sei de cor, mas eu vou deixar para você pegar a Bíblia, manuseia ela e leia, tá? Eu devo crer no arrebatamento, porque os anjos não podem mentir. E gente, eles falaram deste dia em Atos 1, versículo 10 a 11, tá? Consolando o coração dos amigos de Jesus, ao ver o Cristo que desaparece da terra em direção ao céu dos céus, dizendo: este que os vossos olhos estão vendo ir, vai voltar. Depois, os santos escritores da Bíblia afirmaram que ele vem. Você pega o livro do poeta Jó, 19, verso 25, Daniel 7, versículo 13 ao 14, Hebreus 9, 27 ao 28, e aí vai, gente, tá? Eu quero que vocês entendam e compreendam que os principais propósitos da vinda de Jesus Cristo se definem em alguns pontos aqui que eu não vou comentar, vou passar só de palhinha. Primeiro, ressuscitar os que morreram em Cristo, tá? 1 Tessalonicenses 4,15. Segundo, transformar e arrebatar os salvos que estiverem vivos. 1 Tessalonicenses 4,16, conforme nós utilizamos da leitura até o verso 17, tá? Depois, galardoar os salvos fiéis. Apocalipse 22 e 12. Pessoas vão brilhar como sol, como lua e como estrela. Depois, uma vingança contra os seus inimigos, tá? 2 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 7, o 10, Apocalipse 19, 21, 22. Enfim, e julgar as nações vivas. Mateus 25, 31, 46, tá? E você pode pegar Salmo 67, versículo 4, 98 e versículo 9, também fala sobre isso. E por fim, libertar a terra da maldição, tá? Atos 3, verso 20 ao 21, Romanos 8, 21, e finalizo dizendo: restabelecer o trono de Davi. Isaías 9, 6 e 7, Jeremias 37. Bom, eu quero que vocês entendam o seguinte: pastor, como é que vai ser o arrebatamento? Eu vou terminar dizendo uma coisa muito séria a vocês aqui. A Bíblia diz em Mateus 24, versículo 27, que será como relâmpago. Esta expressão fala de pelo menos 4 coisas aqui para mim. Número 1, franqueza. 2, visibilidade. 3, poder. 4, velocidade e rapidez. Pastor, por que franqueza? Não haverá dúvida para a igreja. Quando eu falo de velocidade e rapidez, gente, algo mais rápido do que o ano
é o mês. Mais rápido que o mês, a semana. Mais rápido que a semana é o quê? O dia. Mais rápido que o dia, a hora. Mais rápido que o dia, dado que a hora, é o minuto. Mais rápido que o minuto, o segundo. Depois vem 10º segundo, 70º, milésimos segundo, e aí vai. Quando você chega a parar a pensar de algo mais rápido que se possa imaginar, não tem nada mais rápido do que o momento. Aí Paulo toma a palavra em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 52, ele responde dizendo: no momento, num abrir e fechar de olhos, antes a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Pastor, como é que será? Aliás, deixa eu só falar uma coisa bem ligeirinha a vocês, tá? Que a Bíblia relata, a Bíblia, né? Ela relaciona a volta de Jesus com um piscar de olhos, tá? Então surge uma pergunta aqui, pastor, quanto tempo dura a piscada de olhos? Segundo os engenheiros da GE, ele demora 11 centésimos de segundos. Não vai dar tempo para pedir perdão não, meu filho, tá? Conserta hoje. Pastor, como é que será o arrebatamento? 1 Tessalonicenses 5:2 diz que será como ladrão de noite. Essa expressão também fala de 4 coisas. Primeiro, ele virá inesperadamente para muito. Ninguém está esperando o ladrão, não. Ele vem quando você menos imagina, tá? Segundo, ele virá de maneira imperceptível. Terceiro, ele virá ágil e apressado. Quarto, ele virá para levar o que é precioso. Eu nunca ouvi falar de ladrão que entra num palacete, uma mansão, para roubar lixo do banheiro, pano de chão ou roupa suja. Ele vem para roubar joias, valores. Não tenha dúvida, meu filho, que Jesus vem para levar o que é de mais precioso da terra ao seu encontro, que é a igreja de Cristo Jesus. Ah, bendito seja Deus. A noiva vai encontrar o seu noivo nos ares. A palavra encontro no original é encontrar para permanecer junto. Ou seja, o aspecto desse acontecimento recebe o nome de raptus. A palavra rapto no latim é rapelle. A palavra rapelle é transportar de um lugar para outro lugar. Ou seja, arrebatamento é o raptus. Ou seja, antes da pesada e grande tribulação. Depois vem a revelação que eu falei para você quando ele vem para libertar Israel, que ele vem com a igreja, né? Após a grande tribulação. Eu finalizo aqui agora em apenas um minuto dizendo para você que haverá 3 coisas básicas por ocasião da vinda de Jesus: alarido, o toque da trombeta e a voz do arcanjo. O alarido é para a igreja, o toque da trombeta é para a igreja e para as nações, a voz do arcanjo é para Israel. Pastor, como é que funciona isso? Para a igreja é simples. Para a igreja ele virá como noivo e como seu esposo, a fim de levar para si, conforme está aqui, ó, João 14, do 1 ao 3, conforme eu citei a vocês. Pastor, e para os judeus? Para os judeus, né, que é o Israel, ele virá como Messias, Salvador, Libertador, após prová-lo, mediante a grande tribulação, para introduzi-los o milênio, né? O reino que prometeu, conforme Isaías 2, do 2 ao 3, que ele vem com a igreja, pisa no Monte das Oliveiras, parte do meio e vai colocar um ponto final na batalha do Armagedon e estabelece a 7ª dispensação, que é a dispensação milenar. E pastor, e para os gentios, que são as nações em gerais, é simples. Finalizo dizendo que ele virá como Rei dos reis e Senhor dos senhores e juiz, para julgá-los após reinar sobre eles com vara de ferro e justiça. Se você quiser comprovar isso na Bíblia, Salmo 2 e 9, Mateus 25, 31 ao 46. Chega, parando por aqui. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Isso aqui foi uma pontinha da iceberg, né? Uma cerejinha na ponta do bolo do que são essas conferências que a gente faz aí de escatologia. Um grande abraço, estejamos preparados, querido, com o nome carimbado, escrito no livro da vida, porque a igreja logo logo será arrebatada. Um beijo no coração. Querendo falar conosco, nosso contato sempre eu vou deixando aqui: 0 operadora 12 981 26 16 30, tá bom? Que Deus abençoe você, sua família, tá bom? Oremos pelo Brasil. Bem-aventurado, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, tá bom? Nos voltemos a Deus para profetizar sobre o Brasil e o mundo pelo que vem acontecendo, tá bom? E até domingo que vem com mais uma manhã teológica, querendo Deus.